E aí, meus irmãos, meus magrelos e minhas magrelas, como é que vocês estão, beleza? Bom, ultimamente eu tava andando pelo YouTube, aí tudo que eu via era vídeo sobre o quê? Ah, o final de Dragon Ball Daima é o lixo, Dragon Ball Daima é o pior final, Dragon Ball Daima é uma final decepcionante. Cara, eu já fiz vários vídeos falando sobre Dragon Ball Daima, mas não precisam se preocupar. Meu canal não vai ser só de Dragon Ball. Como eu disse, eu já ia fazer vídeo sobre outros animes mesmo, né? Eu nem ia mais fazer vídeo falando sobre Dragon Ball, mas cara, tem uma coisa que eu preciso muito falar e é com relação ao final de Dragon Ball Daima. Eu assisti o último episódio e uau, o último episódio foi brabo. Bom, para começar, a gente teve aí o Super Saiyajin 4 adulto. Obviamente ia ter, né? Mas tipo, pô, fiz a teoria lá do Glory, eu traía. Eu me esqueci o nome daquela vilã. Eu sei que o nome não é Toa. Toa é uma vilã de Dragon Ball Heroes. Mas eu vou chamar de Toa porque eu me esqueci qual é o nome daquela Kaioshin lá. Aquela irmã do Shin. Mas bom, a Toa do Dragon Ball Daima, né? Beleza. No final, eu fiz uma teoria óbvia. Tipo, já tava bem na cara que o Glório ele ia trair o a Toa. Não sei, não lembro do nome dela. Só que aí que acontece? Beleza, traiu ela, todo mundo voltou a ser adulto. Goku virou Super Saiyajin 4 adulto, aí teve a versão do Vegeta, Super Saiyajin 3 adulto, aquela coisa lá. Só que tem uma coisa, eu vou partir direto pro assunto principal desse vídeo. Muita gente odiou o final do Dragon Ball Daima. Pelo menos é o que eu vejo, né? Pessoas dizendo que o final foi um lixo, que o final foi uma bosta. Aí tipo, pô, mano, também não precisa esculachar o final desse jeito, tipo, pô, os caras eles vão desconsiderar a cena épica que foi o Goku soltando. Vamos lá. Vamos por parte. O final ele foi bom. O final ele é dividido, já que muita gente gostou por causa da luta, né? Do Goku Super Saiyajin 4 contra o Goma e o Kamehameha épico do Goku, que foi capaz de atravessar os três mundos. E cara, na moral, tem uma coisa que eu concordo. Se o Goma ele tivesse morrido, ou no mínimo ter perdido o poder pro Kamehameha do Goku, Kamehameha que atravessou ali os três mundos do mundo Makai, pô, teria sido o final épico, tá ligado? Realmente teria sido o final épico. Mas não foi o que aconteceu. O Goma, ele ficou com um buraco no peito e basicamente é, ele se regenerou. Aí tu pensa, pô, o cara ele tomou um Kamehameha de um Goku Super Saiyajin 4 que tem aí um poder suficiente para atravessar três mundos ou mais. Se duvidar, ele poderia atravessar a Terra com esse poder, porque pô, tá ligado? Nível de poder absurdo. Então o Gomar ele realmente é muito apelão. O bicho realmente tem um poder incrível. Pode se regenerar, pode cancelar poder, o cara é apelão. Aí o Piccolo tentando ser ali um personagem relevante, ele simplesmente tentou acertar um golpe no Gomar para tirar o olho dele, né? O terceiro olho, porque a lore do Dragon Ball da gira em torno desse terceiro olho, muito forte, muito apelão, que não sei o que. Aí no final, quem consegue tirar o olho, o terceiro olho do Gomar e fazer ele voltar ao normal é o Majin Buu. Pois é, o Saibaman que de Majin Buu não tem nada. Então, o Majin Buu
Ele simplesmente pega um livro de magia que era da Toa. Toa, no caso, é a irmã do Kaioshin, é a irmã do Shin. O nome dela não é Toa, mas eu tô chamando ela desse jeito. Chamavam tanto ela de Toa que eu esqueci o nome dela, eu tô chamando ela de Toa. Mas vocês sabem de quem eu tô falando. É da roxinha, não é da azul não. A azul é de outro anime, a roxinha. O Majin Buu, ele pegou o livro e ele simplesmente tacou-lhe na cabeça do Goma, tá ligado? Tacou-lhe na cabeça do Goma. E de fato, isso deve doer muito. Pô, se eu pegar uma bíblia, um livro grosso, e tacar na cabeça de uma pessoa, é claro que vai doer, pô. Mas tipo assim, mano, um vilão, ele conseguiu suportar um Kamehameha que atravessou 3 mundos diferentes, que atravessou 3 lugares diferentes do mundo Makai. E o bicho conseguiu se regenerar ainda, para no final ele perder para um Cyberman usando um livro. Tá, isso eu tenho que concordar que foi zoado. Mas sabe qual é a parte mais estranha e mais esquisita disso tudo? Eu gostei. Pois é, isso mesmo que vocês ouviram. Eu gostei. Tipo, é uma coisa diferente, tá ligado? Tipo, pô, bota pra pensar comigo. O Gonma, ele é um alívio cômico. Ele é um alívio cômico. Ele não é um vilão sério como Freeza, como Majin Buu, como Cell, Goku Black, Moro, Granola, tá ligado? Piccolo Daimao. Mano, o Goma é um comédia total, tá ligado? Goma é um comédia. E tipo, os caras eles foram criativos, porque não precisava de nenhum uma coisa tão complicada para derrotar o Goma, tipo, sei lá, tipo, no Majin Buu tiveram que entrar nele, lá ele, para tirar a galera que ele absorveu. Android Cell, o Gohan ele bateu ali no Android e fez ele vomitar o Android 17. Aí pô, o Goma não precisa fazer de nada tão complicado, ele só é tirar o terceiro olho dele, pronto. Para tirar o terceiro olho do Goma é só bater algumas vezes na cabeça dele e já era. E pode ser com qualquer coisa. Majin Buu com toda a força dele bateu na cabeça com Gomar usando um livro. Pois é. E detalhe, o Goku, que é o protagonista, liberou uma nova transformação, não derrotou o Goma. Quem derrotou o Goma foi o Majin Buu, o Cyberman de Dragon Ball Daima. E isso daqui foi simplesmente genial. Isso daqui foi simplesmente genial. Porque o Majin Buu, porque qual é a proposta dele? Ele é um personagem que tem um design zoado. Todo mundo zoou o Majin Buu. Isso daqui é um Cyberman. Com certeza deve ser muito fraco, tá ligado? Aí, pô, mano. Começou zoado, todo mundo tava zoando. Aí quando tu pensa que é o Goku Super Saiyajin 4, tu full power, sei lá mais o que. Quem derrota o Goma é o Cyberman de Dragon Ball Daima. Mano, os caras eles meteram o louco. Por que que eu gostei desse final? Porque simplesmente porque tipo, pô, as pessoas elas julgam Dragon Ball pelo seguinte fator. Aparece um novo vilão, o Goku apanha, desbloqueia uma nova transformação e ele mata o inimigo. Seja com Kamehameha, com Genkidama ou com algum outro golpe. Aí aparece um vilão mais forte do que o Goku derrotou. Aí o Goku apanha, luta, libera outra transformação e ele derrota o vilão. Aqui o final foi imprevisível, porque a gente tava assistindo o anime já pensando que o Goku ele ia derrotar o Gomar ou à toa, seja com Kamehameha ou com
a Genkidama usando uma nova transformação, tá ligado? Disso a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Pelo menos era isso que a gente achava. Mano, ninguém nunca imaginou que o vilão principal do arco seria derrotado por um personagem novo que não seja um dos protagonistas, tá ligado? Mano, pra tu ter ideia, o único personagem que derrotou um vilão principal de uma saga sem ser o Goku foi o Gohan. E detalhe, ele ainda tinha a ajuda do Goku. Então, de uma forma ou de outra, o Goku ele ainda estava envolvido ali. O Majin Buu destruiu, derrotou o Goma tacando um livro na cabeça dele. Mano, esse final foi bom justamente por ele ter sido imprevisível. Foi ruim, foi ruim. Foi zoado, foi zoado. Mas ao mesmo tempo foi bom. Por que foi bom? Porque foi um negócio imprevisível. Foi um negócio imprevisível. Os caras eles inovaram na parada. Porque, pô, os caras eles literalmente quebraram, deram pra gente um choque de realidade. Porque, tipo, pô, nem sempre um vilão ele vai ser derrotado de uma forma épica, uma forma grandiosa. Pô, Cell, pô, foi derrotado pelo Gohan naquele Kamehameha épico. Majin Buu foi derrotado pelo Goku naquela Genkidama, meu amigo. Aquilo ali foi épico. Mas é claro que vão ter vilões de uma determinada saga que eles vão acabar morrendo de um jeito meio paia. Que o final e a derrota desses vilões, que a morte desses vilões não acaba sendo algo tão épico assim. Um exemplo disso foi o próprio Uchiha Madara do anime Naruto, que todo mundo tava botando hype. Caraca, mano, até é doido, é Madara no modo sabe dos seus caminhos. O Gai quase matou ele e no final, pô, mano. Aí quando chega lá no final da guerra, quando parecia que, sei lá, tu tava imaginando que o Naruto ou o Sasuke iriam derrotar o Madara de uma forma épica, o Zetsu Preto vai lá e fura o Madara, mata ele da forma mais bucha e mais broxante possível. E mais broxante possível. Foi um final broxante para o personagem, tão épico, mas ao mesmo tempo foi um final imprevisível, porque ninguém imaginou que o Madara seria morto pelo Zetsu, da mesma forma que ninguém esperava que o Goma, com o poder do terceiro olho, fosse derrotado pelo Majin Buu usando um livro, usando um livro, usando um livro. E é só tu parar para reparar. Maitogai de Naruto, pô, cena épica. 8 portões, quase matou o Madara. Madara sobreviveu e no final foi morto pelo Zetsu, final brocha. Aqui aconteceu a mesma coisa. Goku Super Saiyajin 4, todo boladão, cena épica, animação braba, Kamehameha mais apelão de todos. Aí no final, o Goma ele é derrotado por um livro. Por um livro. Eu até entendo quem não gostou desse final, mas meu amigo, compara a animação de Dragon Ball Super com Dragon Ball Daima. Isso foi uma baita de uma evolução. Isso foi uma baita de uma evolução. Eu arrisco dizer que a cena do Kamehameha do Goku Super Saiyajin 4 foi muito mais linda do que a luta do Goku Instinto Superior contra Jiren. O papo tá dado. O papo tá dado, só aceita quem quer. E, mano, na moral, eu sei, é zoado, é. Muita gente não gostou porque o Majin Buu, o Majin Buu e a irmã do Shin, que eu não sei o nome, aquela Kaioshin, o tanto caliente,
eles não foram vilões finais. Na verdade, eles foram mais aliados do que vilões, mano. E isso eu achei muito ruim. Pra mim foi um baita de desperdício o Majin Buu e a Toa de Dragon Ball Daima não serem os vilões finais. Porque, pô, os personagens eles foram construídos pra ser vilões, mano. Tá ligado? Eles foram construídos pra ser vilões. Mano, é só tu ver o começo de Dragon Ball Daima. Mano, tu vê o Gomar e o outro irmão do Shin. Mano, o Gomar, no começo, o cara parecia um alívio cômico. A irmã do Shin, o Kaioshin, passava mais imponência do que o Gomar. Ou seja, eu já comecei Dragon Ball Daima pensando que ela seria a vilã final do Dragon Ball Daima, enquanto o Gomar e o outro irmão do Shin fossem apenas alívios cômicos, vilões secundários que não têm valor nenhum. E, mano, na moral, se eu tivesse escrevendo Dragon Ball Daima, o que eu ia mudar? Primeiro, o que eu mudaria é a seguinte: a Toa, no caso, a irmã do Shin, ela seria a vilã final. Ela seria a vilã final. Ela seria tipo como se fosse uma espécie de Babidi. Ela manipularia o Majin Buu e o Majin Ku a lutarem ali, lutarem ali contra o Goku e seus amigos. Contra o Goku e seus amigos. E ela trairia Gomar e o seu próprio irmão, né? Fazendo com que o Majin Ku absorvesse o Gomar e que o Majin Buu absorvesse o irmão dela. Então, um acabaria absorvendo o outro e eles virariam uma versão de Majin Buu muito mais poderosa. Sobre a aparência dele, eu daria uma aparência muito parecida com a do Janemba, só que verde. Tipo, a orelha pontuda e tal, a orelha pontuda do Kaioshin, mas o chifre do Gomar daria um visual ali mais aproximado do Janemba que a gente conhece. A origem do Janemba aqui seria diferente. Janemba é personagem não canônico do filme. Então, o nome dessa transformação seria Janemba. Janemba. Já que ele mesmo resolveu se nomear com nome totalmente novo. Então, a irmã do Shin, ela continuaria manipulando o Janemba, no caso, a fusão do Majin Ku com o Majin Buu, com o Gomar e o irmão do Shin absorvidos. Só que chegaria um momento em que o Janemba ele se cansaria de obedecer às ordens da Toa. Então, o que ia acontecer? Ele trairia elas de muitas formas. Talvez ele acabaria com ela da mesma forma que o Majin Buu acabou com o Babidi, ou que ele acabaria absorvendo ela. Talvez transformando em chocolate, ou ele absorveria ela adicionando ao seu poder. E no final, Goku se transformaria em Super Saiyajin 4 e finalizaria ele com um Kamehameha épico, da mesma forma que foi contra o Goma. E ele seria quase derrotado. Então, Goku e Vegeta, eles fariam a fusão, no caso, a fusão Potara, só pra ter aquele fanservicezinho, tá ligado? Aquele fanservice. Então, o Goku, ele mandaria um Final Kamehameha e ele acabaria ali com a Toa, o Majin Ku, o Majin Buu, o Gomar e o Zamasu 2.0. Ele acabaria com o Janemba e assim eu finalizaria o Dragon Ball Daima. Na minha opinião, teria sido muito melhor se a irmã do Shin fosse a vilã final.
Até porque canonicamente seria a primeira vilã mulher aí de Dragon Ball. Eu sei que a gente tem a Android 18, tem a Mai da Gangue Pilaf, a gente tem a Toa, a verdadeira Toa do Dragon Ball Heroes, mas tipo, a Android 18 e a Mai eram personagens secundárias. E a Toa, ela é de um Dragon Ball que não é canônico. No caso, o Dragon Ball Heroes. A irmã do Shin, não sei qual é o nome dela é muito difícil de decorar. Ela seria a primeira vilã principal de uma saga canônica. De uma saga canônica. E antes que alguém aí que é mais focado nos jogos de Dragon Ball acabe falando, ai, mas tem a Android 21 do Dragon Ball FighterZ, assim como infelizmente eu não tenho dinheiro para comprar ter Dragon Ball FighterZ, né? Nem sei como gravar jogo de console também para postar no canal. Mas enfim, assim como a toa de Dragon Ball Heroes, a Android 21 do Dragon Ball FighterZ não é canônica, não é canônica. Ela até apareceu aí no Dragon Ball Super Hero como a esposa do Dr. Gero, o criador dos androides, mas a personagem como vilã, como androide, ela não é canônica. Ela não é canônica. Então, esse seria o meu final de Dragon Ball Daima. Não foi tão ruim não. Eu até que gostei, mas poderia ser melhor. Mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus. E por favor, gente, não fiquem reclamando na internet só por causa de final de anime ou de tal coisa. Se a história terminou daquele jeito, aceita. Reclamar na internet não vai resolver nada, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.